Fala, criminalista! No vídeo de hoje vamos falar sobre o estado de necessidade. O que é isso, estado de necessidade? Olha, tem muita coisa para falar sobre o estado de necessidade logo depois da vinheta. Fala, criminalista, tudo certo com você? Para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Lisboa e eu sou o fundador do Instagram Simplificando Direito Penal. É uma honra estar aqui com você. Pessoal, no vídeo de hoje, estado de necessidade, tudo de mais importante sobre essa excludente da ilicitude. Nunca falei sobre isso aqui no canal, primeira vez, então vamos com tudo. Já peço agora, antes de começar o vídeo, que você deixe o seu like, senão você vai esquecer. E é muito importante que você se inscreva no canal também, tá? Então se aparecer ali inscrever-se, pausa o vídeo, se inscreve rapidão, mas em 2 segundos, deixa o like e vamos que vamos começar, pessoal. Galera, o estado de necessidade está previsto no artigo 24 do Código Penal. E eu sempre faço com vocês a mesma coisa, que é o quê? A leitura do Código Penal. Então vamos lá. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E o parágrafo 2º fala que, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, galera, natureza jurídica do estado de necessidade é uma exclusão da ilicitude genérica. Por que é genérica? Porque ela está prevista na parte geral do Código Penal. Então, ela é aplicável a todo e qualquer crime da parte especial. Se está previsto na parte geral, é porque ela antecede a parte especial e por isso que é uma exclusão legal da ilicitude genérica também, porque está previsto na parte geral do código, tá? Vou até deixar aqui grifado para vocês. E o estado de necessidade, ele envolve uma situação de perigo. A gente vai falar mais na frente sobre situação de perigo, o que é isso. Inclusive, fica até o final do vídeo que tem muito conteúdo para vocês, é importante também no meio e no final do vídeo, tá? Além disso, além da situação de perigo, há um conflito de interesses lícitos entre pessoas diversas, entre duas pessoas, tá? Então, o conflito de interesses, ele é lícito, ou seja, ele é legal, ele é legítimo, tá? E o ordenamento jurídico, ele autoriza o sacrifício de um bem em detrimento a outro. É interessante isso, porque no estado de necessidade, o agente pratica um fato para se salvar de perigo atual. Mas, se ele tem que se salvar de um perigo atual, ele tem que praticar um fato. Será que esse fato é típico? A gente vai ver sobre isso. Só que mesmo assim, o Estado, ele autoriza que eu faça isso para eu não me dar mal, né? Então, isso é o estado de necessidade. E existe uma discussão doutrinária que pergunta se o estado de necessidade é uma faculdade ou é um direito. Ou seja, é opcional ou é um direito subjetivo do réu, por exemplo. A doutrina diverge. Nelson Hungria acha uma coisa, Nilo Batista acha outra. Eu vou trazer aqui para vocês que o professor Kleber Masson, ele acha que o estado de necessidade é tanto uma faculdade quanto um direito. Por quê? Porque vamos supor que eu esteja andando na rua e um cachorro feroz vem na minha direção. Um cachorro bem grande. E eu tenho ao meu lado, não é meu, é um carro do vizinho, mas eu sei que eu posso quebrar o carro para me salvar do ataque do cachorro. Eu posso quebrar o carro e salvar minha própria vida, né? Minha própria pele. Perceba que é uma faculdade que eu tenho de quebrar o carro. Eu posso simplesmente ou correr ou tentar lutar contra o cachorro, dando soco, chute, essas coisas. Então, é uma faculdade perante o bem jurídico de terceiro, ou bem jurídico próprio. Só que, ao mesmo tempo, é um direito perante o Estado. Porque, a partir do momento que eu faço isso, o Estado não pode me punir. Eu estou praticando um fato típico, que é, por exemplo, o crime de dano doloso, só que lícito pelo estado da necessidade. Exclui a ilicitude nesse caso. Então o fato é típico, mas é lícito. O Estado não pode me punir por isso. Por isso que é tanto uma faculdade quanto um direito perante o Estado. Beleza? E qual que é a teoria adotada pelo Código Penal em relação ao estado de necessidade? Eu não vou me alongar muito aqui, porque é muito específico, doutrinário, mas você tem que saber que a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria unitária. Leve isso para sua prova. A teoria
unitária foi a teoria adotada pelo Código Penal para justificar o estado de necessidade. E para essa teoria, o estado de necessidade ele sempre funciona como a causa de exclusão da ilicitude. Sempre. Por que eu falei sempre aqui? Ó? Vou até deixar assim. Porque na próxima teoria que a gente vai ver, o estado de necessidade pode ser ou exclusão de ilicitude ou de culpabilidade. Mas para a teoria unitária, vou até aumentar para vocês, a unitária que foi adotada pelo Código Penal, sempre vai funcionar como a causa de exclusão da ilicitude. Ou seja, desde que o bem jurídico preservado tenha valor igual ou superior, isso aqui é muito importante. Muito importante. Desde que o bem jurídico preservado tenha valor igual ou superior ao bem sacrificado. Como assim valor igual ou superior ao bem sacrificado? Eu vou explicar para vocês. Mas onde é que está essa previsão? Aqui, ó, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Ou seja, aqui ó, no finalzinho ó, do artigo 24. Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Aqui que a gente vê que o Código adotou a teoria unitária. Ou seja, um exemplo, náufragos. Vamos supor que tenha 2 náufragos no mar. Só tem um bote salva-vidas. Perceba que vai ter uma luta entre os 2 náufragos. E um vai dar um chute, vai dar um soco até desmaiar para o outro pegar o bote para ele. O bem sacrificado tem o mesmo valor do bem preservado, nesse caso, vida e vida. Isso é estado de necessidade. Isso é a teoria unitária. Para essa teoria, houve estado de necessidade e não houve crime. Então, o náufrago que mata o outro para ele se salvar de pegar o bote salva-vida, que só tinha um bote salva-vida, está em estado de necessidade. Fato típico, porém lícito também. Lícito. Tá bom? Porque o bem aqui tem igual valor ao bem sacrificado. A vida dele contra a vida do outro. E valor superior, o que seria? O carro e o hospital. Por exemplo, eu estou andando na rua, uma pessoa começa a passar mal, e o que acontece? Alguém quebra o vidro do carro para dirigir o carro e ir para o hospital, para salvar essa pessoa. Ora, existem 2 bens jurídicos agora tutelados, vida e patrimônio. Então, aqui como eu falei para vocês, ó, presta atenção. O bem jurídico preservado tenha valor igual ou superior. Qual que é o bem jurídico preservado nesse exemplo? A vida. E tem valor superior ao bem sacrificado, que foi o patrimônio. Nesse caso, o carro quebrado foi o bem sacrificado. Existiu um bem sacrificado para que a pessoa fosse para o hospital. Então, esse bem aqui teve valor menor ao bem preservado. Teoria unitária é isso. Agora, se o interesse sacrificado ele for superior ao preservado, será que ainda assim vai ter estado de necessidade? É uma questão interessante que eu vou te responder logo depois que você deixar o like e se inscrever no canal. Faça isso agora, por favor, te peço de coração para você fazer isso. E vamos lá, pessoal. O interesse sacrificado for superior ao preservado. Como assim? O que isso quer dizer? Né? Porque, ou seja, e se o interesse preservado for maior ao sacrificado? Mesma coisa. Nesse caso, não terá estado de necessidade, mas vai ter uma atenuante. Vai ter uma atenuante, não, vai ter uma causa de diminuição da pena. Falei errado. Se o interesse sacrificado for superior ao preservado, vai subsistir o estado de necessidade? Não. Subsistir é a mesma coisa que permanecer, tá? Vou até botar aqui pra vocês, ó. Permanece o estado de necessidade, não. Nesse caso, não se exclui a ilicitude, mas haverá causa de diminuição da pena. Isso é muito importante também, beleza? Ou seja, aqui no exemplo que eu falei, em vez de ser carro e hospital, você alguém mata o outro para preservar o seu patrimônio, por exemplo. Olha, a vida tem um valor maior do que o patrimônio. Então, nesse caso, não vai ser estado de necessidade, mas pode ter uma causa de diminuição da pena, de redução de 1/3 a 2/3. E a teoria diferenciadora, que é a outra teoria para justificar o estado de necessidade, era adotada pelo Código Penal Militar. Não foi adotada pelo Código Penal Brasileiro, e sim pelo CPM. E aqui nesse caso, diz o seguinte: o estado de necessidade pode funcionar ora como excludente da ilicitude, ora como excludente da culpabilidade. Lá na unitária, uma só, pensa o seguinte: a teoria sempre funciona como causa de exclusão da ilicitude, por isso que é unitária, pessoal. Faça esse mnemônico. Sempre ilicitude, beleza?
Na diferenciadora, diferença. Então, ora é ilicitude, ora é culpabilidade. E aqui nesse caso vai haver uma subdivisão, porque o estado de necessidade justificante, ele vai excluir a ilicitude do fato. Que é a mesma coisa aqui da nossa unitária. Aqui na unitária só existe o estado de necessidade justificante. Por quê? Porque o estado de necessidade justificante é aquele em que o bem jurídico preservado tem valor igual ou superior ao bem sacrificado. A mesma coisa aqui, ó. O bem jurídico preservado tem valor igual ou superior ao bem sacrificado. Beleza? Isso aqui é para diferenciadora. Primeiro, estado de necessidade justificante. Só que tem a diferença. Diferenciadora está aqui no ponto 2. O estado de necessidade exculpante. Isso aqui. No caso, vai excluir a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. E nesse caso aqui, para ser exculpante, o bem jurídico preservado tem valor inferior ao bem sacrificado, tá? Mas, para sua prova, se perguntar qual foi a teoria adotada pelo Código Penal, você vai falar teoria unitária. Vamos continuar aqui. Requisitos para aplicação do estado de necessidade. São 2 requisitos, mas a doutrina ela vai subdividir esses requisitos dentro dos 2. O primeiro é uma situação de necessidade e o segundo é um fato necessitado. Se existir uma situação de necessidade, mas não existir um fato necessitado, não tem estado de necessidade. Tem que ter os 2, são requisitos cumulativos. Então, é uma situação autorizadora do estado de necessidade. Existe uma situação de perigo que vai autorizar, no caso concreto, o agente a atuar em estado de necessidade. Isso é um requisito. E o fato necessitado é o fato típico praticado em pleno estado de necessidade. Pensa nos náufragos que estão no meio do mar, disputando um único bote salva-vidas. Aquele que dá um soco na cabeça do outro náufrago para ele desgarrar do bote e cair no mar, está praticando um fato típico. Lesão corporal. Está previsto no Código Penal, artigo 129. Só que esse fato típico praticado é em pleno estado de necessidade. O nome desse fato típico é fato necessitado. Ou seja, vai ser um fato típico e também lícito. Tá bom? Então, dentro aqui da situação de necessidade, nós teremos subrequisitos. Qual é o primeiro? Perigo atual. Perigo atual tá lá no artigo 24 do Código Penal, dessa necessidade. O que é perigo atual? É a probabilidade de dano ao bem jurídico exposto. Perigo atual é isso. É o que está ocorrendo naquele momento. A diferença de atual para iminente é isso. O perigo atual é aquele que está ocorrendo. E o perigo iminente é aquele que está prestes a acontecer. Tá na cara que vai acontecer, tá nas vias de acontecer. Já o atual já está acontecendo. Beleza? O perigo atual é o requisito da situação de necessidade. É o primeiro requisito aqui, tá? E esse perigo atual ele pode ser de fatos da natureza, chuva, terremoto. Né? Então, por exemplo, uma inundação. As pessoas saem desesperadas, alguém vai e pega o carro de outra pessoa para se salvar. Estado de necessidade. Perigo atual advindo de fato da natureza. Aqui, animais irracionais. Então, um ataque de um animal, um ataque espontâneo, né? Não um ataque provocado, a gente vai falar mais à frente sobre isso. A diferença entre os dois. Um ataque espontâneo de um boi, por exemplo, gera um perigo atual. Uma probabilidade de dano, né, à integridade física, por exemplo, ao bem jurídico exposto. E atividades humanas também, como por exemplo o atropelamento e tudo mais. Então o atual é isso, é o que está ocorrendo. Agora, pode perigo iminente? Será que o estado de necessidade autoriza também um perigo iminente, ou seja, aquele que está prestes a acontecer? Há divergência na doutrina. É importante saber isso. Mas prevalece que sim. Não é nada exato, tá? Vou trazer aqui para vocês que prevalece que sim. Por exemplo, o professor Kleber Masson, eu sempre cito eles porque para mim ele é um dos melhores professores de direito penal. Ele diz que sim, prevalece o entendimento que o perigo iminente também autoriza uma situação de necessidade, beleza? Agora, perigo futuro e passado, né, remoto, pretérito, não autoriza esse estado de necessidade. Não, aqui é não. Aqui não tem discussão. Iminente tem divergência, mas prevalece que sim. O segundo subrequisito dentro de situação de necessidade é justamente isso aqui, ó. Perigo não provocado voluntariamente pelo agente. Ora, o perigo, a situação de perigo, ela não pode ser provocada pelo agente voluntariamente. Imagina a seguinte situação.
Eu entro numa sala de cinema, tá um monte de gente, e aí eu quero atear fogo naquela sala de cinema. Vou, coloco álcool lá, jogo fósforo. E começa a pegar fogo. E todo mundo sai correndo desesperado. Um caminhando em cima do outro, correndo em cima do outro, empurrando o outro pra passar pela porta. E eu também tô lá nessa, quero sair dessa também. Começa a bater nas pessoas e tal, e empurro ela e jogo pro fogo. Ora, eu não vou poder alegar estado de necessidade nesse caso. Porque eu provoquei voluntariamente o perigo. Tá bom? Então isso é um requisito fundamental. O perigo não pode ter sido provocado voluntariamente pelo agente. Tá? Então, quem provoca voluntariamente uma situação de perigo não pode invocar o estado de necessidade. Isso aqui é lógico. Agora, quem provoca dolosamente a situação de perigo, realmente não invoca o estado de necessidade. Foi o que eu falei para vocês agora. O cara que ateia fogo dolosamente, e aí depois todo mundo tá desesperado para sair, ele pode alegar o estado de necessidade se ele conseguir sair? Não, ele vai responder pelos crimes que ele praticou. Agora, e se for culpa? Se o agente provocou um estado de perigo culposo, isso é muito, muito, muito divergente na doutrina também, tá? Eu vou trazer que a maioria, eu acho, a maioria não tão esmagadora assim, entende que não pode. Porque o direito penal estaria protegendo os negligentes, os incautos, os imperitos, os imprudentes. Tá? Então imagina uma situação em que o cara provoca culposamente o estado de perigo e depois quer se valer do estado de necessidade. Tá? Então prevalece, mas não é nada muito majoritário, tá? Assim, tipo, esmagador, que culposamente não pode também alegar o estado de necessidade. Terceiro requisito é a ameaça a direito próprio ou alheio. Tá? Então aqui admite-se o estado de necessidade tanto próprio quanto de terceiro. Então, a situação de perigo pode ser tanto minha, como por exemplo, um cachorro está vindo na minha direção, é um direito próprio meu, um bem jurídico próprio, ou na direção de uma criança, em defesa, por exemplo, e eu vou lá e tento matar o cachorro para não pegar na criança, não morder a criança. Estado de necessidade de terceiro, tá bom? Esse é outro requisito. E ausência do dever legal de enfrentar o perigo. Isso aqui também é importante. Por quê? O Código Penal, no artigo 24, parágrafo 1º, fala assim, ó, não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então imagina a situação. Os garantidores, né, no caso, né, quem tem um dever legal de enfrentar o perigo, por exemplo, salva-vidas, não pode deixar de salvar alguém, por exemplo, achando que vai ter uma pneumonia, que uma onda vai pegar ele e tudo mais. E, essa pessoa não pode alegar o estado de necessidade, porque ela tinha um dever legal de enfrentar aquele perigo. Policiais, a mesma coisa. Babá, quem cuida de criança, tá bom? Então, o fato necessitado, ele deve estar presente também na inevitabilidade do perigo por outro modo, tá? Aqui, ó. Além disso, no fato necessitado, que é o fato típico provocado, né, no agente, ele deve estar presente na inevitabilidade do perigo por outro modo. E o que é o estado de necessidade agressivo? Isso aqui pode cair na sua prova. Estado de necessidade agressivo. Aqui é o seguinte: no estado de necessidade agressivo, o agente, para proteger um bem jurídico, seja dele ou seja de terceiro, ou seja próprio ou alheio, ele vai sacrificar um bem jurídico pertencente a um terceiro inocente. Aqui, ó. A um terceiro inocente. Gente, isso aqui vai cair na sua prova. Não tenha dúvida que vai cair na sua prova. Candidato, o que é estado de necessidade agressivo? Você vai falar, excelência, é aquele em que o agente, para proteger um bem jurídico, seja próprio ou alheio, sacrifica um bem jurídico pertencente a um terceiro inocente que não criou a situação de perigo. Terceiro inocente que não criou a situação de perigo. Por exemplo, tá vindo um cão feroz na minha frente e eu só tenho uma saída: quebrar o portão do vizinho para me salvar. E aí eu quebro o portão dele para conseguir entrar na casa dele. Perceba que o vizinho não foi o que causou o estado, a situação de perigo. Só que o bem dele foi sacrificado. Um bem de terceiro inocente foi sacrificado para que eu protegesse o direito próprio, a vida, né, a integridade corporal. Então isso é o estado de necessidade agressivo. Agressivo, tá aqui. E nesse caso, pessoal, de estado de necessidade agressivo,
existe a necessidade, né, imperativo que haja uma reparação do dano. Porque seria muito injusto, né? O cara que é terceiro inocente tem o seu carro quebrado para ir para o hospital, tem seu carro quebrado para se proteger de um ataque, de uma inundação, de uma chuva muito forte, uma chuva torrencial, uma neve, né? Então, e essa pessoa não teria direito à indenização, por exemplo? Não. Você pode sacrificar o bem de terceiro inocente, você pode cometer o estado de necessidade agressivo, mas depois há uma necessidade de reparação do dano, tá? E nada impede uma ação de regresso contra o causador do perigo, tá bom? E o estado de necessidade defensivo é diferente. Aqui o bem jurídico sacrificado é do próprio agente que provocou a situação de perigo, tá? Do próprio agente. Então, pro cachorro que tá vindo, eu bato no próprio cachorro, por exemplo. Isso aqui é do próprio agente que provocou a situação de perigo. O agressivo é um terceiro inocente que vai pagar o pato. E o defensivo não. Aqui é do próprio agente que provocou a situação de perigo. Pessoal, existe estado de necessidade recíproco? Pode cair na sua prova. Se perguntarem que existe, você vai responder sim. Existe estado de necessidade recíproco, que é quando duas pessoas estão concomitantemente em estado de necessidade. O exemplo dos náufragos, por exemplo. Ora, Tício e Mévio estão disputando um bote salva-vidas. Tício está em estado de necessidade e Mévio também está em estado de necessidade. Tá? Aqui o direito penal, o Estado, ele não vai intervir, né? A mesma coisa dos casos dos exploradores de caverna, né? Aquele livro que a gente lê, dos exploradores de caverna. Aquilo é estado de necessidade recíproco. Então, quem mata o outro para salvar sua própria vida comete um fato típico, porém lícito, pela excludente licitude, estado de necessidade. Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal e deixa o like, é muito importante. Vou deixar aqui embaixo o meu e-book Penal na Veia, são 350 questões comentadas por mim, tanto da parte geral quanto da parte especial do código. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe nos comentários aqui sugestões de vídeo, o que você está gostando, tá? Se inscreva no canal e fortaleça, em breve vai ter clube de membros aqui no canal, benefícios muito legais para quem for membro, tá bom? Pessoal, é nóis, tamo juntos.